É, que torneio, hein? Sei que tô atrasado pra fazer esse vídeo, mas as coisas levam tempo e eu não tive muito tempo livre ultimamente. De qualquer forma, essa Copa Africana foi bem menos insana em termos de resultados comparado ao anterior. Pelo menos assim, não teve nenhuma zebra nem nada disso. Acho que o clima mais europeu do Marrocos nessa época do ano e também os ótimos gramados que os estádios tinham nessa edição favoreceram para que as grandes seleções não fossem surpreendidas pelas menores. Isso não quer dizer que não foi um torneio insano em outros aspectos, muito pelo contrário. Copa Africana sempre é coisa de maluco. Mas vamos por partes. Primeiro a fase de grupos. No grupo A, o esperado ocorreu mesmo, né? Marrocos líder, mas interessante observar as dificuldades que o Marrocos teve nas duas primeiras partidas. Criava bem mais que o adversário e controlava todas as ações, mas mesmo assim demorava para acertar a finalização e achar o gol. Isso é algo que se repetiu ao longo do torneio e tínhamos visto isso de uma forma até pior na última Copa Africana. Os marroquinos não são cirúrgicos o bastante, têm domínio total do jogo e criam muito, mas não acertam o gol. Claro que os adversários que enfrentaram, mesmo os mais fracos, jogaram de forma retrancada e com defesas bem postadas, mas o Marrocos tinha a capacidade para fazer melhor nisso. Fora isso, o Mali chamou a atenção por não conseguir vencer um só jogo e ainda assim se classificar para as oitavas em segundo do grupo. Decepcionaram contra os dois mais fracos do grupo, mas conseguiram encerrar a sequência de vitórias do Marrocos. A Zâmbia foi meio que esperado mesmo, mas o Comores achei decepcionante. Contava com uma vitoriazinha deles contra a Zâmbia, mas nem isso conseguiram. No grupo B, Egito e África do Sul foram bem dentro do esperado, mas achei os sul-africanos mais fracos do que esperava. Mas quem decepcionou mesmo foi a Angola, que não conseguiu nem vencer o Zimbábue. Claramente essa geração angolana, que tem bons nomes, vai precisar de mais trabalho para atingir seu potencial. No grupo C tivemos dois que foram surpresa e decepção nesse torneio. A Nigéria, que depois de ficar de fora de duas Copas do Mundo e nunca jogando grande coisa, do nada decidiu jogar o melhor futebol deles nesse torneio. Sem zoeira, eu acompanho os nigerianos desde 2018 e eles nunca jogaram tão bem quanto nesse torneio. Uma pena que o time só engrenou agora e não antes. E a Tunísia foi uma grande decepção. A sua resiliência defensiva não se mostrou nesse torneio e seu meio campo, que eu havia elogiado tanto, não apareceu. Não foi à toa que depois demitiu o Trabelsi do comando do time. Fora isso, eu esperava um pouco mais de Uganda nesse grupo, achava que conseguiria ficar na frente da Tanzânia, mas não rolou. O grupo D não tem muito o que falar, foi tudo bem dentro do esperado. O Senegal liderou, mas sofreu com o Congo. Benin ficou em terceiro e Botsuana em último sem pontuar ou até mesmo marcar um gol. No grupo E tivemos a Argélia não decepcionando, mostrando questão de volta e o potencial que há nessa geração. Burkina Faso foi dentro do esperado e quem decepcionou foi a Guiné Equatorial. Achei que ia ser um time mais chato de se enfrentar, mas nem conseguiu pontuar. Bom pro Sudão, que conseguiu uma vitória e ir pro mata-mata, que foi uma das boas histórias desse torneio. E o grupo da morte, o F, tivemos Camarões queimando a minha língua, conseguindo ir bem na fase de grupos e chegando até as quartas de final do torneio. O David Pagou mostrou ser bem mais técnico do que imaginava, e o time veio motivado, apesar de todos os problemas internos da federação. Já a Costa do Marfim achei meio que dentro do esperado. É um time que tem vários nomes bons e pode jogar muita bola, mas tem sido meio fracos em tempos recentes. E foi assim na Copa Africana. Só me convenceram mesmo no jogo das oitavas, mas tenho que dizer que o Amad Diallo entregou bem nessa Copa. Já quem não entregou nada direito foi o Gabão, enorme decepção dessa competição. Depois das melhores eliminatórias da Copa da história deles, os gaboneses não conseguiram um só pontinho, nem mesmo no jogo em que eram favoritos. Realmente essa defesa gabonesa não me parecia ser nada demais e mostrou bem isso no torneio, não é nada. Melhor para Moçambique, que conseguiu sua primeira vitória da história das Copas Africanas e foi para as oitavas. Muito mérito do Gianni Katami, que carregou essa seleção de Moçambique. É realmente um jogador talentoso. Daí nas oitavas nós tivemos a conclusão da decepção que foi a Tunísia, sendo eliminados nos pênaltis para o Mali. Um jogo em que estavam com um homem a mais desde o primeiro tempo e que depois estavam vencendo até entregar um pênalti no último minuto do jogo. Realmente um torneio fraco dos tunisianos que abaixou minhas expectativas deles para a Copa do Mundo. E o Mali conseguiu a façanha de chegar até as quartas sem vencer um só jogo. O Senegal e o Sudão começou com um susto, com os sudaneses abrindo o placar com um golaço, mas logo o Papegueye virou a partida e tem que falar, que Copa Africana dele. Fez 3 gols nesse torneio, 3 golaços e um deles sendo o gol do título. É um baita meio-campista. Egito e Benin foi quase uma pipocada dos egípcios, que estavam vencendo o jogo, mas como não matava a partida, Benin conseguiu achar o empate no finalzinho e levar para a prorrogação, aonde os egípcios conseguiram resolver a parada, mas esse jogo não foi uma boa performance dos faraós. Costa do Marfim e Burkina Faso foi o único jogo que os marfinenses me convenceram mesmo. Queimaram até minha língua, porque nas minhas previsões eu havia previsto a eliminação dos marfinenses nesse jogo. Mas não chegou nem perto disso. A Costa do Marfim tomou muito bem conta do jogo e seu ataque trabalhou direito. Argélia e Congo foi um jogo muito apertado, como esperado. Só se resolvendo no final da prorrogação. A Argélia teve mais controle da partida, mas o Congo soube se defender e trazer perigo também. A ineficiência ofensiva argelina também foi importante para esse jogo ter durado 120 minutos. O Amora pecou bastante, não só nesse jogo, mas em toda a Copa Africana. Foi uma das decepções individuais desse torneio.
O Mahrez nesse jogo também foi fraco. E eu digo, o Petkovic daqui pra frente não tem que ficar com muito receio de substituí-lo quando ele não estiver bem, especialmente com o ótimo Hadi Musa no banco. Nigéria e Moçambique foi o jogo mais tranquilo dessas oitavas. O Catar não pôde fazer muito contra essa Nigéria extremamente intensa e ofensiva. Já a África do Sul e Camarões foi um confronto bem mais equilibrado. Vimos bem aqui o estilo mais defensivo que o David Pagô colocou para Camarões nessa Copa e como funcionou, matando os sul-africanos nos contra-ataques. Grande destaque para o Kofani, o garoto vai ser referência dessa seleção para o ciclo de 2030. E por fim, o Marrocos e Tanzânia, que devia ter sido um jogo bem mais tranquilo para os marroquinos, mas não foi o caso. Foi aquela situação de ineficiência ofensiva do Marrocos. A Tanzânia estacionou um ônibus na sua defesa e os marroquinos não conseguiram quebrá-la com facilidade. Só o talento do Brahim Diaz mesmo, no segundo tempo, para salvar o Marrocos. Esse jogo terminou de forma polêmica. No último minuto da partida, o Massini empurrou dentro da área um jogador da Tanzânia. Era claramente pênalti, mas a arbitragem deu nada. Daí começou uma teoria da conspiração de que a arbitragem estava toda junto no plano para ajudar o Marrocos a ser campeão, e eu discordo disso. Depois eu vou elaborar mais, mas primeiramente, a arbitragem africana é isso aí. Antes do torneio começar, eu já sabia que ia ser uma merda, porque como foi nas eliminatórias e nas últimas Copas Africanas, nada da arbitragem desse torneio me surpreendeu. Foi a mesma merda amadora de sempre. Nas quartas nós tivemos o fim da jornada do Mali, com uma vitória apertada do Senegal sobre eles. Esse jogo representou bem alguns problemas que eu tive com o Senegal ao longo do torneio. Deu muita chance para o contra-ataque do Mali. A saída de bola senegalesa é algo que me incomoda ainda muitas vezes, porque eles dão umas entregadas aí. Eu já tinha falado disso no meu vídeo deles e foi bem isso nesse jogo. Eu lembro que o Koulibaly ter errado uns passes que não dá pra errar. Acho que essa é a grande questão que o Senegal tem que acertar para a Copa do Mundo. O Egito e Costa do Marfim foi um jogaço e mostrou bem o estilo de jogo mais recuado e defensivo que o Egito pode usar, jogando de forma fechada, segurando os ataques do adversário e aproveitando o contra-ataque com seus dois craques. Se fizerem isso direito, podem fazer um estraguinho lá na Copa do Mundo. Para os marfinenses, fica a decepção de que podiam ter jogado melhor nessa Copa Africana e com mais intensidade. Vão ter que jogar melhor se quiserem chamar a atenção lá na Copa do Mundo. A Argélia e Nigéria foi uma performance incrível dos nigerianos. De novo, esse foi o melhor futebol da Nigéria em pelo menos uns 7 anos. A pressão que eles botaram na Argélia foi incrível, não deixaram eles jogar em quase nenhum momento. Grande destaque não só para o ataque nigeriano, mas para o meia Iwobi e o zagueirão Bessa, que jogaram demais nessa Copa Africana e vão ser importantes para o ciclo de 2030. E por último, tivemos o Marrocos com Camarões. Esse jogo me impressionou pela incrível capacidade defensiva dos Marrocos. O Marrocos simplesmente colocou o Camarões no bolso. Apesar de um ataque bem respeitável com Kofani e Mbeumo, os camaroneses não trouxeram nenhum perigo. Só foram ter sua primeira finalização aos 70 minutos. O Marrocos só pecou em não ter aproveitado melhor suas chances e matado esse jogo mais cedo. O jogo também foi polêmico, com 2 pênaltis não dados para Camarões, favorecendo a teoria da conspiração, mas o que ninguém parece falar é que também teve 2 pênaltis não marcados para o Marrocos. Um no Exausoli no primeiro tempo e outro no Saibari no segundo. Então, não é uma conspiração para ajudar o Marrocos, mas simplesmente o nível baixo dos árbitros da CAF. Nas semifinais, nós tivemos o reencontro de Egito e Senegal, e que nem há 4 anos atrás deu a melhor para os senegaleses. Honestamente, já virou freguesia isso aí. Nesse jogo, a estratégia egípcia que deu certo contra a Costa do Marfim não serviu para nada. O Egito só conseguiu se defender, e até bem, mas não criou nada para ameaçar os senegaleses, que tiveram total controle da partida. Marrocos e Nigéria foi uma história parecida com o jogo das quartas do Marrocos. Os marroquinos simplesmente colocaram a Nigéria no bolso. O ataque imparável deles nessa competição simplesmente não pôde fazer nada aqui, né? Por outro lado, conseguiram levar a partida até os pênaltis. De novo, aqui entra a deficiência defensiva do Marrocos, mas também a performance incrível do Bessa, e tomou conta da defesa. De qualquer forma, acho que esse jogo foi uma boa demonstração de como o sistema defensivo, a recomposição defensiva do Marrocos é ótima. É uma das melhores entre todas as seleções do mundo. E daí temos a final, né? E o que falar, né? Era um jogo, acho que muitos esperavam, que queriam, incluindo eu. E realmente acho que não decepcionou. Esse foi um jogo bem intenso e muito disputado. Aqui o Marrocos não teve tanto controle quanto nos outros jogos. Já no começo o Senegal teve umas boas chances que obrigaram umas defesas do Bono. Os senegaleses realmente foram o adversário mais difícil para o Marrocos nesse torneio. O time mais completo e qualificado. Mas acho que isso também tem a ver com o nervosismo do jogo. O Marrocos cometeu aqui uns erros na defesa que eles não cometeriam em outros jogos. Mesmo assim, o Marrocos foi o time que criou mais e de novo teve a questão de não serem cirúrgicos. O El Kaabi, por exemplo, teve uma chance clara no segundo tempo e mandou para fora, deixando o jogo bem definido até o final da partida. E que final de partida, hein? Começou com a polêmica do gol anulado do Senegal, por causa de uma falta inexistente do Hakimi, mas sabe, aí vem a questão do gol. Ele não foi anulado, ele nunca havia sido dado. O juiz apitou na hora que ele viu a falta do Hakimi e o Seck cabeceou. Ou seja, não estava valendo nada quando a bola entrou. E aí não tinha como o VAR intervir. A cagada estava feita. O juiz tinha que ter deixado o lance seguir. Era uma oportunidade clara de gol. Tinha que esperar antes de apitar. Obviamente, o pessoal do Senegal ficou puto com isso e ainda mais pilhado. Ele já tinha um nervosismo esperado de uma final.
mas também estavam frustrados com as questões da organização do torneio antes do jogo, e obviamente havia paranoia dessa conspiração de arbitragem, o que mais. Mas até aí, ok, segue em frente, só que logo em seguida o árbitro marca um pênalti bem duvidoso no Brahim Dias. Olhando para alguns ângulos e em velocidade normal, eu até acho que pode ser pênalti, mas no geral fico com a impressão de que foi nada. Daí os senegaleses perderam a cabeça e o Pape Thiaw mandou o time sair de campo e abandonar a partida. E tem gente que bateu palma para isso e achou massa, eu penso o contrário. Acho que o Thiaw fez foi estúpido e irresponsável. Se o Senegal abandona o jogo, eles automaticamente perdiam, né, a final, o título, e corriam o risco de ficarem fora da Copa do Mundo como punição. Tinha que aceitar a decisão e continuar no jogo. Se o Marrocos errasse, eles continuavam vivos no jogo, e se acertasse, eles perdiam o título. Mas daí eles podiam fazer o protesto deles, mostrando a indignação na premiação, não comparecendo, indo embora sem pegar as medalhas de prata deles. Faria bem mais sentido isso, na verdade. No final prevaleceu o bom senso, com o Sadio Mané convencendo seu time a retornar ao campo, a terminar a partida. E os senegaleses sempre serão gratos por isso, porque o Brahim Dias cobrou o pior pênalti da história da humanidade. Foi tão ruim que tem gente que acha que foi proposital, que havia entrado num acordo com os senegaleses. Mas é besteira, ele queria ganhar o título com estilo, fazendo a cavadinha. É foda que esse lance é o que vai ser lembrado do Brahim Dias na Copa Africana, porque antes disso ele vinha fazer um torneio incrível, confirmou que ele tem que ser o ponta-direita 100% titular da seleção, mas manchou tudo isso com esse pênalti patético. Daí o Marrocos foi meio abalado, desconcentrado para a prorrogação, enquanto o Senegal veio bem mais inteiro e focado. Aproveitaram um passe errado do El Anaoui, fizeram um contra-ataque e o Pape Gueye finalizou com um belo gol, dando o bicampeonato aos senegaleses. Então Copa Africana nunca dá pra ser tranquila, de boa, sempre tem que ser um caos, uma várzea e isso cansa. É foda você querer aproveitar esse torneio, tudo, e ter que ficar lidando com fatores externos, fora de campo, outras coisas, arbitragem fraca, problemas de organização. Né? Eu nem entrei na questão do caso das toalhinhas que teve na semifinal e na final, né? Os gandulas lá do torneio ficavam tentando tirar as toalhinhas que os goleiros da Nigéria e do Senegal colocavam do lado do gol. Da giroteta, teve jogador de Marrocos que envolveu para tirar as toalhas também, foi ridículo. Eu vi que talvez não pudesse mesmo ter isso, que a regra era que não podia ter certos objetos do lado do gol, incluindo as toalhas. Mas assim, quem resolve isso é a arbitragem, que jogador faz? Que os gandulas no final derrubaram o goleiro reserva do Senegal que estava protegendo umas toalhas. Tipo, o juiz tem que intervir nessa porra. Então é foda, realmente, você tem esses problemas assim. Teve também uma tentativa de invasão na final da torcida senegalesa que resultou num segurança, o Gandula, saindo ferido do estádio de Maca. Então, tipo, você tem um torneio, né, com jogadores do mais alto nível, times muito bons, mas a organização é do nível do Campeonato Carioca e realmente isso desanima, isso cansa. É surpreendente que a Copa Africana ainda é um torneio de prestígio, que os jogadores levam muito a sério, porque a CAF certamente não leva. E é isso, a Copa Africana acabou, encerrou o assunto, e agora o próximo vídeo só vai ser daqui a alguns meses para falar do prato principal, da Copa do Mundo. Vai ser divertido, vai ser cansativo, nossa, 12 grupos, pelo amor de Deus, mas vamos fazer. Então se inscreva no canal, deem like nesse vídeo e fiquem de olho. Até mais.